Bem-vindo. No bloco de hoje, continuamos com a doutora Simone Strelita, defensora pública titular da 21ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Simone é especialista em Direito e Gênero pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e hoje ela vai falar sobre a proteção jurídica das mulheres. Simone, temos visto um aumento crescente dos números de feminicídio, as estatísticas só aumentam, a mulher ainda é vista como objeto. No momento que ela vai romper a relação com esse homem, ela é morta, isso é um fato, isso é real. E, assim, quais as formas de proteção dessa mulher? A gente sempre pensa que a proteção da mulher ela é feita exclusivamente pelas leis brasileiras. Na realidade, desde 1975, a Organização das Nações Unidas vem se preocupando com a morte de mulheres no mundo inteiro. Então, em 1975, nós tivemos a primeira Conferência Mundial sobre o Direito das Mulheres. Se começou a perceber que as mulheres eram privadas de exercer seus direitos e no momento em que esse caminho de privação culminava na morte de mulheres. De 75 a 85, a gente teve a década da mulher. E a gente teve aí várias outras convenções internacionais que começaram a tratar de assuntos específicos, como direitos sexuais, direitos reprodutivos, não é? A questão da feminização, da pobreza, a mulher e o meio ambiente, essa relação entre a mulher e o meio ambiente. Tanto é que no Rio de Janeiro, em 1992, a gente teve, no documento, a gente teve uma preocupação muito grande com a questão da mulher. Mas eu gostaria de chamar a atenção para duas convenções extremamente importantes. A Convenção de Sidó, de 1979, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção de 1984, foi ratificada pelo governo brasileiro, e que trouxe no artigo 7º o compromisso do Estado brasileiro em adotar uma ação afirmativa que visasse a prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa ação afirmativa é a Lei Maria da Penha, que levou 12 anos para entrar em vigor. Para todo esse processo legislativo, essa ação afirmativa no intuito de ser uma política que vise acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, ela entra em vigor 12 anos depois. A gente teve a Lei 11.340, de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que é fruto de uma provocação internacional e leva o nome da Maria da Penha, todos sabem, em razão da tentativa de homicídio que sofreu a bioquímica Maria da Penha. E que levou 15 anos para ser objeto de uma punição. De julgamento, e que o Estado brasileiro foi condenado pela sua inércia nesse julgamento. No Tribunal Internacional. Pelo Tribunal Internacional. É uma pena ainda que a gente, para ter determinadas leis, a gente tem que ter sempre um mártir, né? Uma mártir. E nesse caso foi a Maria da Penha que acabou ficando numa cadeira de rodas. Eu gostaria de chamar a atenção da Convenção de Sidó, porque essa é uma convenção que até hoje produz recomendações. Recomendação 33 da Sidó estabelece a questão do acesso à justiça às mulheres, provocando a todos os operadores do direito e todos no meio social, para que tenham um olhar de gênero a respeito da realidade feminina. E a Convenção Sidó 35, que é do ano passado, que traz outras ferramentas e que faz uma análise daquilo que evoluiu, daquilo que involuiu. Mas voltando na Maria da Penha, que essa é a lei que a Maria da Penha ela trouxe ferramentas extremamente importantes. É bom que se diga que a Maria da Penha, por mais que se queira dar uma ideia de uma lei não penal, no meu entender, ela não perdeu essa característica. Ela é uma lei penal, só que é uma lei híbrida. Ela tem natureza penal, mas tem natureza civil também. O mais importante da Maria da Penha, em 2006, foi ter estabelecido medidas de proteção a essa mulher, medidas de protetivas de urgência. São estabelecidas lá, no artigo 9º, parágrafo 2º, onde o juiz pode, por exemplo, determinar, expedir ofício à administração direta, possibilitando a remoção da servidora, não é? Na hipótese de violência doméstica familiar. Então, a gente teve um caso no Nudem muito interessante, muito emblemático, que essa mulher trabalhava num determinado hospital da rede pública
e o agressor trabalhava no mesmo hospital. A juíza, sensível, estabeleceu uma medida protetiva, estabelecendo que ele não poderia frequentar o mesmo andar em que ela trabalhava e que nos outros andares ele tinha que ficar afastado por uma distância mínima de 5 metros. Mas a pergunta é, por mais que tenha se dado essa medida, essa mulher, será que teria tranquilidade para exercer o seu labor, sabendo que o autor do fato se encontrava naquele prédio? Essa intranquilidade foi tamanha, ele respeitava a medida protetiva, estava respeitando, mas a violência psicológica, em razão das justificativas que ele apresentava para a existência daquela medida protetiva, justificativas entre aspas, né, fez com que ela sofresse diversas formas de violência psicológica. E essa situação é apresentada, então, de novo ao juízo da primeira juizada de violência doméstica, a doutora Adriana Mello. E a Adriana Mello, então, oficia a rede pública para possibilitar a remoção dessa servidora com base na Maria da Penha. Então, o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 1º, estabelece, enquanto medida protetiva, a remoção prioritária da servidora pública. Então, ela conseguiu continuar trabalhando em outro local distante do autor do fato. Mas é direito dela, né? É bom que se diga que ela não está obrigada a. A lei consagra como direito dela. Ela exerce, se ela quiser, essa remoção. Normalmente, quando há impossibilidade de se fazer essa remoção, os administradores, os gestores públicos, eles têm optado por trocar os turnos. Então, ele trabalha no turno da noite, ela no turno da manhã, de maneira que não se encontrem no mesmo horário. É dessa maneira que vem sendo resolvida na realidade. Sendo sempre o melhor para ela. Sim, sempre tendo a intenção daquilo que é melhor para ela no intuito de proteger, porque não foi ela quem deu causa àquela situação de violência. Então, a gente tem, lá na Lei 11.340, o artigo 9º, que protege a mulher. A gente tem, no artigo 22, a suspensão do porte da posse de arma de fogo, que inclusive é aplicado a quem tem porte legal de armas, como os militares. O afastamento do lar, a proibição de determinadas condutas, como se aproximar da ofendida, estabelecer contato ou frequentar determinados lugares. E aí também eu conto um caso muito interessante, também, porque nessa época eu defendi os réus, não é? E muito interessante que a juíza, eu não lembro se foi a Adriana ou se foi uma outra, se foi a Anne Cristine, eu já não lembro mais qual das duas, deferiu uma medida de proibir o sujeito de frequentar uma determinada igreja. E ele dizia, mas essa igreja, eu a frequento desde que eu nasci. E eu perguntava, mas a sua religião, na sua religião, existe uma outra igreja? Ah, existe, mas é na Tijuca. Então frequenta na Tijuca, porque você está proibido de frequentar aqui, nesse bairro. Porque você não pode correr o risco de ser preso. Então, a ideia é de proteger a mulher, não é de criar obstáculos para o sujeito. É quando duas pessoas estão em conflito, dizer, separa. Esse freio institucional, ele é importante para que essa mulher se sinta segura. Então, a gente tem a possibilidade do juiz determinar que esse agressor não frequente escola, igreja, academias, que ela frequenta. Bares, local de trabalho, né? Alimentos provisórios, e há uma medida protetiva muito interessante, que é a suspensão da visitação aos filhos menores. Claro que aí é ouvida a equipe multidisciplinar. Mas é importante que a gente tenha a previsão dessa medida na Maria da Penha, que em alguns casos o ambiente é tão nocivo que precisa que esse afastamento ocorra por um tempo, apenas por um tempo, para que a harmonia retorne para o lar, para que ela e os filhos, que na maioria das vezes presenciaram aquela relação violenta, consigam
reestabelecer a ordem, a paz, a harmonia, a alegria de viver daquela casa. Então precisa dar um tempo. Um dos primeiros casos que eu peguei enquanto defensor da mulher no NUDEM, eu confesso que eu chorei. Eu acho que eu não estava preparada para aquele caso. Que foi de um sujeito que vai dar um soco na mulher e que está segurando o seu filho de 8 meses. E eu lembro que na época o meu filho tinha 8 meses de idade. E aí ele vai dar o soco e ao invés de acertar a mulher, ele acerta a criança, que é varada na parede e cai no chão. E eu, enquanto defensora pública, pensei naquilo, no direito a gente chama isso, quando alguém vai acertar alguém e acerta o outro, a gente entende como erro na execução. Ah, foi um erro na execução, ele queria acertá-la, mas acertou o menino, porque aquilo me chocou muito. Mas eu fiquei ainda mais chocada quando eu perguntei para ela. E depois ele parou, ele socorreu a criança, doutor, ele pegou a criança no colo e continuou me socando e dando chute. Aquilo acabou comigo, porque já não era mais o erro na execução. Aquilo, na verdade, era a demonstração de uma absurda violência praticada contra essa mulher, que, por óbvio, levada ao conhecimento do Poder Judiciário, fez com que a juíza suspendesse a visitação. Aquela criança teve que passar por uma ressonância para verificar, criança de 8 meses de idade, se havia traumatismo craniano, se não, e por aí vai. E a gente não pode nem dizer que a classe que pertenciam essas pessoas, esse homem e essa mulher, era a classe pobre, a classe baixa. Não, ambos pertenciam à classe média alta. A violência está em todas as A E é violência engraçado que, assim, eles ficam tão cegos nessa violência contra a mulher que eles ignoram a existência do filho, o sentimento dos filhos. Porque no feminicídio eles matam a mãe dos filhos. Outro dia eu fiz um júri que ele, não satisfeito de matar, largou o corpo ali na sala, na porta de casa, e aí para disfarçar, né, para tentar fingir que não foi o autor do crime, porque foi réu confesso no final das contas. Então ele pegou, deixou o corpo ali, tudo cheio de sangue, foi pro bar da esquina, ficou assistindo um jogo de futebol, viu a irmã dessa vítima chegar com os filhos dele e filhos dela. Quer dizer, ele permitiu que os filhos dele vissem o corpo da mãe morta, dentro de casa, na sala de casa. Imagina o trauma. E não se importou com isso, estava ali no bar, disfarçando, para disfarçar o crime de homicídio. Então, é a cegueira total, né? A violência absurda que cega o homem. Agora, às vezes a gente tem umas situações esdrúxulas também, né? Que a mulher tem uma protetiva, os filhos não têm, e a guarda é compartilhada. É coisa de doido. Né? Uma vez eu ouvi um relato desse, uma pessoa me contou essa história, eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Não, era isso mesmo. Não. Ela falava, eu não sabia se eu descumpria a protetiva para entregar as crianças na casa dele, né? Não, mas quando assim, é por interposta pessoa. Bom, não, mas às vezes não tem interposta pessoa, pessoa, né? Para entregar, né? E não tem família, não tem empregado, não tem nada, aí você tem que entregar a criança, né? Você sabe que eu até falei com a Adriana, lá nos Estados Unidos, eles usam um aplicativo agora, chama Talking Parents. Então, através desse aplicativo, todas as conversas ficam gravadas e os combinados, por exemplo, a agenda da criança, horários, todos objetivamente colocados ali no aplicativo. Eu falei, a gente tem que começar a usar isso daqui para evitar, né, aquelas conversas de WhatsApp. Sim. Que a gente já sabe onde vai parar quando começa a mandar mensagem, né, de texto e áudio. Eu queria destacar ainda que, às vezes, a violência que é dirigida à mulher acaba tendo os filhos enquanto alvo. Teve um caso também muito interessante, também me sensibilizou muito, que o sujeito é preso por outras razões e ele, quando volta, sai da prisão, ele quer retomar um relacionamento com a mulher nega. Eles tinham um filho de 5 anos e ele começa a ameaçar essa mulher. E ameaça essa mulher até que um determinado dia ele invade a casa dessa mulher e diz, agora eu vou te matar. Quem se coloca entre os dois é o filho dos dois, de 5 anos. E o pai vira então para o filho, se você vai aprender a não defender mais a sua mãe. Pega a criança de 5 anos e arrasta a criança pela rua, esfolando as pernas da criança no asfalto. Essa mãe, que aguentava toda a dor do mundo, toda a violência,
também, por um outro lado, a partir do momento que essa violência foi dirigida contra o filho, de fato se transformou numa leoa. Porque era preciso defender o filho. Então ela aceita ser abrigada, um abrigo sigiloso que existe, que é uma outra forma de proteção. A gente tem no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, abrigos sigilosos. O que é isso? Os endereços não são conhecidos. Não são conhecidos exatamente para proteger as mulheres e seus filhos. Que é preciso, naquele momento do auge do conflito, essa mulher seja retirada da visão do seu agressor, de maneira a proteger essa mulher dessa morte. E aí há uma incoerência, há uma contradição que a gente percebe. Essa mulher acaba indo para o abrigo e ela fica privada de liberdade com o único intuito de se proteger. E ele fica solto, fica livre. Algumas mulheres dizem, mas eu vou ficar privada? Por um tempo. Na verdade, a gente tem um bem maior. O bem maior é a sua vida. Nesse momento é necessário. Há uma necessidade de proteger. Porque se você for para um determinado local, ele vai conseguir te achar nesse momento. Até que se estabeleça toda a sua vida em algum outro lugar, de maneira que ele não te encontre mais e nem a seus filhos. Então, nesse momento de casos em que o sujeito quebrou o para-brisa do carro, imagine com a força humana, quebrar o para-brisa de um carro para atingir essa mulher. Casos desse menino, no caso, foi esfolado, no asfalto. Casos outros em que o homem às vezes mata o filho, mata o próprio filho só para a mulher sofrer, atingir essa mulher. Quando não atinge o cachorro, o gato, não é que essa mulher tem uma certa afetividade, quando destrói bens. Eu fiz um júri outro dia que ele matou o filho dela, a filha dela, de 8 anos. Para atingir. Não. E uma coisa importante também, são tantos casos, e a necessidade é tanta, e às vezes a gente escuta as pessoas que ignoram o nosso dia a dia na violência doméstica e no júri, falando, mas é muita proteção, essa lei Maria da Penha, as mulheres às vezes usam essa lei para se beneficiar, para tirar o agressor. Gente, isso, se existe, é num percentual tão ínfimo, e depois pode ser reparado, porque as pessoas criticam por criticar as medidas protetivas em favor da mulher, porque não conhecem a realidade. Exatamente. Esse é um argumento, na verdade, utilizado para enfraquecer uma lei que visa proteger essa mulher. Essa mulher que sofre de violência de gênero. Quando eu não estou, na verdade, numa proteção, quando eu não estou em um patamar de igualdade sendo respeitado, mais uma vez, eu critico a lei, para que essa mulher, obviamente, não obtenha essa proteção e esse ciclo de violência perdure, permaneça. Que essa mulher continue na sua condição de serviçal, como ela falou, na condição de objeto, e não na condição de sujeito de direitos, ou sujeita de direitos. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre as formas de violência de gênero. Fique com a gente, semana que vem tem mais.